Então, boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco mais, né, da minha experiência do intercâmbio acadêmico que eu fiz pela Unicamp em 2019. E vou falar um pouquinho mais, né, como o intercâmbio acadêmico ele pode ser uma oportunidade tanto de crescimento pessoal quanto profissional. Como eu disse anteriormente, tem ali o QR Code para vocês entrarem em contato comigo, né, depois da palestra ali para tirar algumas dúvidas. Tem meu LinkedIn e meu Instagram. No meu Instagram eu deixei ali uns destaques, relacionados a dicas de viagem, né, que eu fiz ali no meu intercâmbio acadêmico, dicas como trocar, real por euro, como viajar de uma forma mais barata estando na Europa. Então, ali no meu Instagram vocês conseguem ter algumas informações um pouco mais específicas. Aqui nessa palestra, eu vou tentar ser um pouquinho mais generalista, né, para também trazer esses pontos positivos relacionados ao intercâmbio acadêmico pela Unicamp. Então, tá. Bem. Quem sou eu? Então, como eu disse, né, meu nome é Larissa Benevides. Eu me formei ali em sistemas de informação pela Unicamp, né, na FT Unicamp de Limeira. Eu trabalho atualmente como analista de segurança de aplicações no BTG Pactual. Para quem não sabe, é uma pessoa especialista em segurança de aplicações, ela une programação com segurança da informação. Então, para quem tem interesse nessa área, eu recomendo muito, né, a área de segurança de aplicações. E o meu passatempo, eu gosto bastante de compartilhar meu conhecimento, compartilhar o que eu sei com outras pessoas. Gosto também de estudar, principalmente, estudos sobre segurança de aplicações, sobre segurança mobile, web, enfim. E gosto bastante de festivais de música eletrônica, tá. Então, se tiver alguém aí na palestra que gostar também, pode me chamar aí no nas minhas redes sociais pra gente conversar, pra gente ir ali num festival ou outro, viu. Então, o que que eu vou falar um pouquinho aqui, né. O primeiro tópico, eu vou falar os motivos para vocês se inscreverem no intercâmbio acadêmico, né, quais são os pontos positivos para vocês se inscreverem. O segundo ponto é como participar, então como vocês, conseguem se inscrever, né, qual que é o passo a passo que vocês precisam fazer para se inscrever para um intercâmbio acadêmico pela Unicamp. Em terceiro, eu vou contar um pouquinho mais da minha experiência, né, o que que eu fiz, como foi meu dia a dia ali no intercâmbio. Quarto, eu vou dar algumas dicas, né, para as pessoas que querem, né, prestar ali um edital para conseguir uma vaga no intercâmbio. Então, quais dicas que eu segui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que podem ser úteis para quem está aí, né, lutando, batalhando para conseguir o tão sonhado intercâmbio. E quinto, eu vou deixar ali uma parte para dúvidas, mas se vocês quiserem mandar dúvidas, no chat, podem ficar à vontade. Eu vou estar vendo aqui o chat. Se vocês também quiserem falar, podem levantar a mão, que aí eu dou a palavra para vocês, tá bom? Então deixa eu passar aqui, beleza. Então, por que se inscrever, né? Então, quais são os motivos para que vocês realizem o intercâmbio? Eu quero realmente incentivar vocês, eu quero animar vocês para sair dessa palestra e falar assim: nossa, eu quero muito fazer meu intercâmbio, é o meu sonho e é isso. Eu quero que vocês tenham a mesma animação que eu tive quando me falaram, né, sobre o intercâmbio. Então, eu vou dar 5 motivos ali para que vocês, realizem um intercâmbio. Primeiro, viajar. Eu acho que, para mim, foi o top 1 na lista ali, de coisas que eu gostaria de fazer, né, viajar. Conhecer novos países, novas culturas, novos lugares, novas maneiras de se relacionar e viver, né, porque quando você vai fazer um intercâmbio, não é só o estudo, né, não é só você ir lá estudar uma outra universidade e voltar. É muito mais do que isso. É você ter a possibilidade, por exemplo, viajar para uma cidade próxima. Então, eu estava na Europa, consegui viajar ali para alguns países próximos. É você conhecer novas culturas, né, novos lugares, também entender.
como as pessoas elas acabam vivendo em outro país, então isso para mim foi muito positivo e tá no meu top 1 de coisas que eu queria realizar e fazer, né. Além disso, uma das coisas que pesou muito para mim, foi que eu nunca tinha viajado para fora, né, nunca tinha viajado para o exterior, nunca tinha viajado de avião, então foi uma oportunidade ali para que eu, realizasse esse sonho. A segunda coisa é você praticar outras línguas, independente de qual país você esteja. Você pode estar num lugar que fala espanhol, mas com certeza você vai achar brasileiros, você vai achar pessoas que falam inglês, então isso é muito positivo, né. No meu caso, como eu fui para Portugal, como vocês sabem, né, lá eles falam português. Mas eu falei muito, mas muito inglês, né. Isso foi muito bom para mim, porque eu consegui praticar e se comunicar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, através do inglês. Então, independente do país que você vá, né, você vai acabar praticando outra língua, o que é super positivo também, tanto pessoal, né, tanto profissional. O terceiro é estudar outras disciplinas. Então, uma das possibilidades ali de você realizar um intercâmbio é você pegar disciplinas de outros cursos ou até disciplinas que não estão disponíveis na grade curricular do seu curso na Unicamp. Então, por exemplo, eu que fazia sistemas de informação, aqui não tinha uma matéria chamada design, né? E lá em Portugal, eu peguei uma matéria chamada design que, mexia com Photoshop, Illustrator, então é algo que eu não teria na grade curricular aqui da Unicamp, mas se eu fizesse o curso lá, eu teria na grade curricular, de lá. Então isso para mim foi muito positivo, além de disciplinas de outros cursos, então se vocês têm vontade ali, né, de pegar alguma disciplina em outros cursos, como matemática, psicologia, é uma ótima oportunidade para vocês aproveitarem. Em quarto, é responsabilidade individual. A gente sabe, né, que, você já acaba, tendo essa responsabilidade individual, principalmente quando você mora numa cidade e vai fazer o intercâmbio em outra. Só que eu acho que é muito mais latente quando você está em outro país, né. No meu caso, eu estava do outro lado do oceano, então isso, de certa forma, fez com que eu tivesse mais independência para resolver certos problemas do meu dia a dia ali, porque eu fazia muitas coisas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, e também autonomia para tomar algumas decisões, né. Como você está em um outro país, muitas coisas são diferentes. O sistema de saúde é diferente, o sistema de educação também é diferente, então, você acaba tendo que tomar algumas decisões, tendo alguma autonomia ali para fazer, certos tipos de ações. E também, né, você está num lugar que você não conhece ninguém. Você pode acabar conhecendo, né, ao decorrer ali do intercâmbio, mas no começo você não conhece ninguém, seus pais não estão por perto, seus amigos também não. Então você acaba, tendo essa autonomia, né, para tomar decisões, essa independência, para tomar certas ações. E por último, que eu acho que também é importante, fazer novas amizades. E isso foi muito importante para mim. Eu tive contato com pessoas da Unicamp de outros cursos que eu normalmente não teria, se eu tivesse aqui no Brasil. Então eu tive contato com pessoas da FCA, por exemplo, tive contato também com, uma amiga minha, né, que hoje é amiga, que ela fazia matemática na Unicamp, então isso foi muito positivo, né, fazer novas amizades tanto com brasileiros, né, que viajam para lá, não só da Unicamp, como também de outras universidades, mas também com estrangeiros. Então isso também acaba sendo muito positivo, porque você acaba criando intimidade até com pessoas que normalmente você não conheceria ali no seu dia a dia. Então esses são os principais motivos, né, que eu acabei listando para você ficar agora incentivado a realizar um intercâmbio e a concorrer um intercâmbio. E, né, depois dessa aula de motivação, como que vocês conseguem participar, né, se inscrever ali no intercâmbio pela Unicamp?
O primeiro passo, assim, são passos bem tranquilos, eu acho que é algo bem tranquilo e não é tão divulgado assim, tá. Mas o primeiro passo é você verificar os editais. É necessário que vocês acessem a página da DERE, tá aí na tela, né, o link para que vocês possam acessar, né, depois dessa palestra. Eu também vou deixar disponível todo esse material no meu LinkedIn, então se alguém, né, perder algum ponto, enfim, quiser compartilhar com outras pessoas, também vai ficar disponível ali para que vocês façam isso, tá? Mas o primeiro ponto é você verificar os editais, verificar quais editais estão em abertos e até quando vão as inscrições. Então, para isso, vocês precisam ficar de olho no site da DERE, é o seu portal ali principal. Até para tirar dúvidas também específicas ali sobre o intercâmbio, também é no site da DERE. Manda um e-mail para eles que eles respondem tranquilamente, tá? Além disso, uma coisa que eu notei é que não tem uma padronização, né, de divulgação de editais. Então, é bom que vocês fiquem atentos sempre que possível ali. Eu, por exemplo, ficava ali quase todo dia vendo se tinha edital novo, né, para ver se eles ficavam lançando. Então, é bom vocês ficarem atentos, porque pode ser lançado edital em fevereiro, março, abril, maio, enfim. Há todas essas possibilidades. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Segundo, inscreva-se, né? Então, siga o passo a passo, né, descrito ali no edital. Leia atentamente, leia e releia. Isso é muito importante, né? Porque tem algumas coisinhas ali específicas daquele edital que você precisa ficar atento. Então, documentações, até quando vai a inscrição, enfim. É bom que vocês fiquem atentos a isso, tá? Então, siga o passo a passo ali de inscrição que vai dar tudo certo. E terceiro e último é esperar o resultado. A gente sabe que demora um pouquinho a mais, às vezes um mês, às vezes algumas semanas, mas não tem muito o que fazer. É esperar o resultado, é vocês ficarem sempre atentos ao e-mail e também ao site da DERE, porque dependendo do edital, eles divulgam por um meio ou pelo outro meio, então vai depender muito, então é bom que vocês sempre fiquem atentos, né. Imagina assim que, poxa, você ficou atento até a parte 2 ali de inscrição e no terceiro você não viu o resultado e você passou, então por isso que é muito importante que vocês fiquem atento a esses 3 passos. E agora eu vou contar um pouquinho mais como foi a minha experiência no intercâmbio, né. Então quais foram, as coisas positivas aí. Eu deixei essa foto aí, porque é uma foto também muito marcante para mim. Coisas que eu via na TV, ali, que eu vi pessoalmente, isso tocou bastante em mim. Então foi algo que, de certa forma, eu olho para essa foto, me dá saudade, né, me dá vontade de retornar a esse lugar que eu vi ali, né, ali por imagens, fotos, enfim, mas eu estava lá, né, isso para mim foi muito, muito bom, né, me deixa muito alegre. E eu quero contar um pouquinho mais dessa minha experiência. Antes de eu entrar ali na minha experiência em si, eu quero contar como foi a minha experiência ali desde concorrer ao intercâmbio, né, ali, até eu conseguir me inscrever, enfim, eu ser selecionado, tá. Por quê? Essa minha experiência vai ser bem diferente da experiência que vocês terão, né, quando vocês concorrerem ali a um edital. A minha experiência, foi durante uma pandemia, então algumas coisas não saíram como planejado. Então eu vou contar um pouquinho mais como que foi esse turbilhão de sensações, enfim. Então, tudo começou lá em 2019, quando eu concorri a um edital com bolsa remunerada. A Unicamp, ela lança alguns editais, alguns têm bolsa remunerada, outras não. Então é bom vocês ficarem atentos a isso, tá. O meu tinha bolsa remunerada. A bolsa era de aproximadamente 12.000. Não era muito, na época, porque o euro, vocês já sabem, muito alto, então isso, de certa forma, dificulta. E é bom salientar que a bolsa remunerada nunca é o suficiente
para você ir para o intercâmbio. É bom que vocês guardem dinheiro o quanto antes, tá? Para que vocês consigam ter uma viagem tranquila. Então, eu concorri a essa bolsa ali, para o edital com essa bolsa remunerada. E na época, eu tinha o meu coeficiente de progressão, CP, né, que a gente chama de CP, maior que 0,35. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu tinha mais de 35% do curso concluído. Vocês vão perceber que alguns editais têm esses requisitos obrigatórios, então é bom vocês prestarem muita atenção nisso nos editais, tá? Mas eu tinha, assim que eu ia ter um CP ali maior do que 35%, eu já me inscrevi. Então, é uma coisa que eu indico para todo mundo. Quando vocês tiverem mais de 35%, já corre e se inscreve. Não deixa sempre para o último, porque assim, se você não passa na primeira, você vai estudando, você pode passar na segunda ou você pode passar na terceira, então você vai tendo mais chances ali de concorrer. Então eu digo muito isso. E também eu tinha o meu CRP, que é o coeficiente de rendimento padronizado, de aproximadamente 1,3. Era, na verdade, 1,28, mas eu aproximei aí para 1,3. Esse também é um outro tópico muito importante, o CRP, tá? É um dos requisitos também obrigatório. O requisito obrigatório, na verdade, do CRP é você ter um CRP positivo. Mas, na época, eu tinha o CP de aproximadamente 1,3. E eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas ali, na época, em 2019, que as pessoas que passaram no mesmo edital que eu, na verdade, estava concorrendo com algumas pessoas, era de vários cursos, não sei quantas pessoas concorriam comigo, mas eu sei que era 8 vagas. Então, era 8 vagas ali para a universidade que eu escolhi. Não era uma universidade muito famosa, como Coimbra, Porto. Inclusive, eu indico muito que não. Assim, você pode concorrer a mais famosas, mas tem uma chance muito maior, né, de você não conseguir. Claro, se você tiver um CRP maior do que 1,5 ou até mais, poxa, vai, concorre que vai dar tudo certo. Provavelmente vai dar tudo certo. Mas eu falei assim: "Ah, para mim compensava mais eu concorrer numa universidade que não era tão famosa, que provavelmente, seria mais para o interior, não teria tantos gastos e para mim seria mais positivo". Então, foi o edital que eu escolhi, tá. Eu fiz uma pesquisa, né, com algumas pessoas ali, que também tinham concorrido a esse mesmo edital, eram 8 pessoas, era 8 vagas, né, como eu disse. E essas pessoas tinham um CRP entre 0,99 até 1,5. Então, eu tirei essa média ali só para ter uma ideia, né, se, por exemplo, uma pessoa naquela época, se ela concorresse e tivesse um CRP entre esses, né, entre 0,99 e 1,5, provavelmente essa pessoa conseguiria. Então, também acabei fazendo esse tipo de, de cálculo, né, entre aspas. E aí, vamos para 2020. 2020, concorri à bolsa ali, né, o edital, passei. Ótimo. Ufa, vou realizar meu sonho. Só que não. Viajei para Portugal, porém veio a pandemia, né? Veio a pandemia ali e eu tive que fazer uma escolha. Ou ficar em Portugal e fazer meu intercâmbio remoto, ou retornar ao Brasil e desistir da bolsa e do edital. Foi uma decisão muito difícil para mim. Na época foi muito complicado, né? Porque, primeiro, a gente estava em uma pandemia, eu estava num país que eu não conhecia ninguém, você tinha que ficar trancada, foi muito ruim. E também eu vi o meu sonho indo por água abaixo, né? Desde da primeira vez, né, que eu ouvi falar sobre o intercâmbio pela Unicamp, que inclusive foi um professor, né, numa aula, provavelmente algumas pessoas devem conhecer, mas o professor Leon, ele compartilhou, né, sobre a possibilidade de fazer um intercâmbio. E para mim foi realmente uma realização de um sonho. Vou lutar para conseguir esse intercâmbio. Lutar, eu digo, estudar, estudar, estudar. E para
Para mim, né, naquela época foi muito complicado. Então, a Unicamp deu essas 2 possibilidades: voltar para o Brasil e desistir do intercâmbio, não precisava devolver, né, a bolsa. A bolsa, inclusive, era uma bolsa remunerada pelo Santander, que estava lá descrita no edital. E eu teria que concorrer novamente se eu quisesse, né, fazer o intercâmbio novamente. Ou eu escolheria ficar lá em Portugal tendo aula online. Como eu queria, né, no intercâmbio ter experiência, né, geral, que, como eu disse, não é só você estudar, é você viajar, é você conhecer novas pessoas, eu decidi voltar, mesmo sabendo que eu poderia não conseguir o intercâmbio novamente. E aí, eu concorri de novo ao intercâmbio e passei no novo edital. Fiquei muito feliz, uhul, deu certo. E depois, né, de um tempo, tudo isso em 2020, depois de um tempo, a Unicamp ela abriu um edital excepcional para as pessoas que tinham, né, retornado para o Brasil ali, para que retornaram para o Brasil e não terminaram o intercâmbio, né? Por quê? Porque, por exemplo, o edital que eu concorri anteriormente, ele tinha algumas especificações. Eu teria que concorrer a um edital que fosse para a mesma universidade e que tivesse a mesma bolsa, né? Então, eu tive que seguir essas especificações. E outras pessoas que estavam em outros lugares do mundo, Espanha, Argentina, não tinha edital aberto para essas pessoas. E elas decidiram voltar, mesmo sabendo que não ia ter ali, mesmo sabendo que não ia ter um edital para que elas concorressem novamente. Então, a Unicamp ela abriu esse novo edital para que outras pessoas conseguissem ali retornar a fazer o intercâmbio. Aí chegamos ali em 2021. Passei naquele edital, pandemia ataca novamente. Uma semana antes de eu viajar para Portugal, as fronteiras fecharam. Não teve possibilidade de eu conseguir viajar. Mas depois, finalmente, em setembro de 2021, eu começava ali o meu tão sonhado intercâmbio. E como que foi ali, né? Para onde eu fui, quanto tempo eu fiquei? Eu fui para Portugal, eu fiquei 6 meses na Universidade da Beira Interior, que fica em Covilhã. Covilhã é como se fosse Limeira do Brasil, é tipo isso. Então, eu fiquei no interior de Portugal, o que eu achei muito positivo, mas eu achei muito frio. Então, para quem gosta de frio, boa sorte, porque eu passei muito frio. Mas eu fiquei ali 6 meses, de setembro de 2021 a fevereiro de 2022. Inclusive, gente, para quem tiver a possibilidade de fazer um intercâmbio e escolher quando vai em relação ao edital, escolham ir de setembro a fevereiro, porque é tudo muito lindo. Lá em Portugal, lá em alguns países ali da Europa, é tudo muito lindo, porque tem toda aquela decoração do Natal, do Ano Novo, as ruas estão decoradas e realmente tem um espírito ali. Eu não era muito chegada nessas coisas de decoração, enfim, mas quando eu fui, eu me encantei bastante. Então, para quem quiser, né, concorrer ao intercâmbio, eu recomendo muito ir durante essa época. Não que durante a época de fevereiro, né, até final ali de julho, não seja bom. Inclusive, vai ser muito mais calor. Então, para quem gosta de calor, talvez seja melhor ir nessa época ali para Portugal. E as disciplinas, eu peguei 2 disciplinas. Por que eu peguei só 2 disciplinas? Inclusive, teve pessoas que pegaram só uma disciplina. Como teve todo, né, esses problemas em relação ao intercâmbio, eu não precisava de matérias para pedir equivalência posteriormente. Não sei se vocês sabem, mas você pode pedir equivalência das disciplinas que você pega ali no intercâmbio, o que é muito positivo também para quem tem matéria ainda para fazer quando voltar do intercâmbio. Como eu não tinha muitas matérias para fazer, e também eu trabalhava, vou falar isso um pouquinho mais depois, como eu não tinha tantas disciplinas para fazer equivalência, eu peguei 2 disciplinas. A primeira disciplina, que é uma disciplina de psicologia,
Gosto bastante de psicologia, então eu peguei essa disciplina, que é o desenvolvimento de competências acadêmicas do ensino superior, e peguei no curso de informática web, peguei design 1, né, que acaba ensinando como mexer no Illustrator, Photoshop, que eu achei muito positivo, eu acho que deveria ter na Unicamp, sistemas de informação também, porque eu uso até hoje as técnicas que eu acabei aprendendo. Além disso, né, uma das coisas também de eu ter pegado poucas matérias é que eu queria muito aproveitar para viajar. Como tinha dado todo aquele problema, né, em relação da pandemia, eu falei, tá. Da outra vez que eu fui, né, da primeira vez que eu fui para Portugal, eu não viajei para nenhum lugar, porque eu falei assim, não, vou pegar 5 matérias, que foi o que eu fiz, peguei 30 créditos, inclusive lá os créditos são diferentes daqui, que é uma das coisas até que eu comentei de você conhecer novas culturas, novos jeitos de viver, enfim. As matérias lá tem 6 créditos, não tem matéria menos do que 6, assim. Mais para não falar que não tem, a de psicologia, desenvolvimento de competências era 4. Mas as outras matérias eram 6 créditos. E então, assim, eu peguei 30 créditos no total. E eu acho que eu não daria conta de pegar tantas matérias e também viajar. Então, foi uma das coisas que eu também acabei priorizando um pouco mais a viagem e pegar um pouco menos de disciplina, tá? Isso vai de cada pessoa, mas a dica que eu dou é: pegue menos matérias que você puder, tá? Para realmente você não se sobrecarregar e para você também ter a possibilidade de você conseguir viajar, conhecer novos lugares, enquanto você está ali. Principalmente quando você está na Europa. Por quê? É muito mais barato você viajar de um país para outro enquanto você está na Europa do que você estando aqui no Brasil, tá? Do que você estando no Brasil e viajando para lá. Então, é muito mais barato. Então, aproveite isso também. Então, falando um pouco mais, né, na minha experiência ali do dia a dia, primeiro, uma das coisas que eu fiz foi estudar. Então, tinha as matérias que eu tinha que realizar e eram matérias presenciais. É interessante também que a universidade era um pouquinho diferente, né, algumas coisas, como, por exemplo, a parte dos créditos, mas também os horários que você ia lá presencial estudar. Por quê? Né? Então, tinha algumas pessoas que moravam ali em Portugal e também trabalhavam em Portugal, e elas não conseguiam estar durante as 6 horas ali, né, dos 6 créditos, ela não conseguia estar em aula. Ela fazia um acordo com o professor para que ela fosse menos horas ali, né, na sala de aula, e o professor modificava a nota dela, né, modificava ali, por exemplo, normal é você ter 10, então ele modificava para 7. Então, se você conseguisse 7, tudo certo. Então, foi algo que eu achei bem diferente, né, algo que a gente não tem essa possibilidade aqui na Unicamp. Então eu achei bastante interessante. Então eu estudei, né, aproveitei para estudar. Trabalhei também. Quando eu fui para o intercâmbio, né, eu estava trabalhando remotamente como estagiária, ainda no Brasil eu estava trabalhando, e eu tinha avisado a empresa que eu ia fazer o intercâmbio, e eles aceitaram, tudo bem, eu trabalhar enquanto eu fizesse o intercâmbio. Então eu levei, né, o PC ali, o computador da empresa, para trabalhar de Portugal. Teve seus pontos positivos e negativos. Os pontos positivos o dinheiro, porque isso me possibilitou a eu conhecer vários países, né, vários lugares diferentes. O ponto negativo é o horário. Não sei se vocês sabem, mas Portugal tem uma diferença ali, dependendo de quando se é horário de verão ou não, de 3 a 4 horas de diferença. Então, enquanto era 6 horas aqui no Brasil, era 9 horas lá e eu estava trabalhando. Foi uma coisa que foi um pouquinho difícil para me adaptar, mas no final eu consegui lidar muito bem. Então, se vocês puderem, né, conversa aí com a empresa de vocês para que vocês trabalhem remotamente, porque o dinheiro vai servir bastante. E também a experiência ali, né, de você ainda continuar trabalhando, eu acho que é muito positivo também, tá? O próximo eu viajei bastante, como eu disse, então eu conheci a França, Portugal, Espanha, Suíça, enfim. Conheci bastante lugar, tem aí as fotinhas para vocês verem.
Espero que isso sirva como incentivo, do tipo: "Poxa, vocês podem estar lá, vocês podem também chegar lá". Então, eu espero que isso seja um incentivo para vocês, concorrerem ali ao intercâmbio. E também conheci pessoas de diversas partes do mundo. Nessa fotinha aí que tá a Espanha, tem ali é um grupo estudantil, né, lá de Portugal, que é chamado ESN. É como se fosse uma ISEC, igual tem aqui, né, no Brasil. E, essa organização estudantil, ela fazia algumas viagens, né, com os intercambistas. Isso foi muito bom, porque conheci pessoas da Lituânia, conheci pessoas de Israel, conheci pessoas da Alemanha. Então isso foi muito positivo, porque eu acabei tendo, né, uma experiência ali, uma troca com as pessoas, né, para conversar com as pessoas, entender o dia a dia das pessoas, enfim, isso foi muito positivo para mim, tá. E é uma das coisas que você tem que experimentar, né, quando você for fazer um intercâmbio, uma viagem internacional. E quais as dicas que vocês devem seguir, né, para que vocês concorram ao intercâmbio, né. Tem algumas experiências que eu acabei tendo, né, algumas rotinas que eu acabei fazendo para que eu conseguisse ali chegar ao tão sonhado intercâmbio. E são essas rotinas, enfim, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira dica é: estude. Estude mesmo, estude bastante. Isso foi, a a principal, a principal coisa que me fez, conseguir o intercâmbio, estudar. Então, eu realmente tinha que tentar ser a melhor versão de mim ali, em relação, às outras pessoas. Infelizmente, ou felizmente para algumas pessoas, é concorrido, né. E por isso você precisa estudar bastante para que você consiga ali concorrer ao intercâmbio, ter uma nota boa, ter uma nota alta para que você consiga, eh, a tão sonhada vaga, tá bom? Então estude, estude muito. Segundo, fique atento aos novos editais. Então, sempre tenha postagem de novos editais a qualquer momento, como eu citei. Leia-os com cautela, releia, veja com atenção, porque qualquer coisa pode acabar te desclassificando. Então, é por isso que vocês precisam reler os editais. Terceiro, preste atenção nessas três coisas principais: o CRP, o CP e reprovações. O CP, como eu disse, é ali a progressão, quantos por cento você está próximo de concluir o curso. Então, entre 35% e 80% acabam sendo da maioria dos editais, então vocês precisam ter, entre esse range ali. Você também precisa ter um CRP positivo, como eu disse, é sempre bom ter um CRP um pouco mais alto. Recomendo que tenha ali entre 0,99 e, mais, na verdade, maior do que 0,99, para que você consiga, né, ter, uma paz ali para que você consiga concorrer ao intercâmbio com mais tranquilidade, não ficar não ter tanto nervosismo, né, na hora de: "Poxa, eu vou concorrer aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir", tá. Então é mais para que vocês tenham essa tranquilidade ali na hora de concorrer. E alguns editais pedem no máximo 12 créditos de reprovação, então se atentem bastante para isso. Não tenha mais do que 12 créditos de reprovação, porque isso também te desqualifica. Eu recomendo muito trancar. Se você acha que você está indo mal em alguma matéria, tranque, porque isso, de certa forma, ele não acaba prejudicando os outros coeficientes de rendimento, tá bom? Então, tranque. Foi uma estratégia que eu acabei fazendo, então, no meu primeiro semestre, tranquei uma matéria, nos próximos semestres acabei adiantando algumas outras matérias, então eu percebi que isso não modificava os meus coeficientes, então foi algo que o coeficiente de progressão provavelmente deve modificar, né, por causa
dessa porcentagem que você está próximo de concluir o curso. Mas se você, né, utilizar uma estratégia ali, tranquei uma matéria, vou tentar puxar outra matéria, talvez isso seja positivo para que você não atrase o curso, tá? O próximo é guarde dinheiro. Alguns editais da Unicamp, eles possuem bolsa remunerada e o dinheiro não é suficiente para a estadia completa. Então, é muito importante que vocês guardem dinheiro. Antes de eu entrar na Unicamp, eu já trabalhava e isso me possibilitou, né, de eu guardar um dinheiro ali. Então, se vocês puderem, guardem o máximo de dinheiro que vocês puderem para que vocês, quando forem viajar, consigam também conhecer outros lugares, comprar coisas que você gostam, comidas diferentes, enfim, tá? Uma coisa também que eu acabei fazendo, assim, não sei se eu recomendo muito, mas eu acabei comprando algumas comidas mais baratas também para economizar. Então, McDonald's, por exemplo, tem muito lá, você paga mais barato do que aqui. Foi uma estratégia que eu acabei fazendo. Além disso, tem outras estratégias também de você ficar na moradia estudantil. Diferentemente do Brasil, onde eu fui, né, onde eu fiquei lá, as moradias não são gratuitas, são pagas. Não sei se vocês sabem também, mas a universidade também é paga, só que a gente não paga, porque tem esse vínculo com a Unicamp, mas a estadia a gente paga. Paga um valor muito mais barato do que você pagaria, por exemplo, se você alugasse por fora, mas você teria esse gasto. Então é muito importante que vocês guardem o máximo de dinheiro que puderem. E por último, não desanime, não desanime. Eu sei que tem muitas coisas aqui que, poxa, podem, né, acabar dando um pouquinho mais de preocupação para vocês, mas não desanime. Se esse é o seu sonho, persista no seu sonho. Confie no seu potencial. Por mais que as coisas estejam difíceis, então vocês viram ali, o meu processo para o intercâmbio não foi fácil, não digo que foi fácil, desde o começo da graduação até a parte que realmente eu consegui o intercâmbio, não foi fácil. Algumas vezes eu pensei em desistir, eu acho melhor eu não ir, tá dando tudo errado, uma coisa errada atrás da outra, mas não desista. Eu não desisti e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor experiência que eu tive, foi fazer o intercâmbio, foi conhecer as outras pessoas, foi conhecer os lugares que eu conheci. Então, não desanime, não desista. E aqui eu deixei algumas dúvidas que vocês poderiam ter, né, em relação, ao intercâmbio. A ideia é que no final mesmo, vocês falem ali, né, mandem aí as suas dúvidas, para que eu consiga colocar essas dúvidas aqui no slide, compartilhar para vocês ali no LinkedIn, para que vocês compartilhem com outras pessoas, tá? Por isso que tem alguns espaços vazios. Mas umas 2 dúvidas que eu pensei aqui foi, se o seu edital não tem uma bolsa remunerada, o que que você faz? Você pode verificar no próprio portal do Santander se possui algumas bolsas disponíveis, que aí você pode concorrer por ser um estudante universitário, tá? Isso não vai ter a ver com intercâmbio, ou pode ter a ver, aí vai depender muito do seu edital. Mas você pode verificar no portal do Santander para ver se tem alguma bolsa ali que você pode concorrer para que você consiga guardar um dinheiro para você fazer o intercâmbio. E também a outra dúvida que eu pensei foi você ser selecionado e você não ter um passaporte. Eu passei por isso, nunca tinha viajado, como eu disse, nunca tinha viajado de avião para fora do país, enfim. Eu recomendo que, se vocês ainda não têm o passaporte, faça o quanto antes. Eu não tinha o passaporte na época, eu pedi, né, o passaporte ali online, então a Unicamp ela acabou aceitando o recibinho ali, né, comprovando que eu pedi o passaporte online, mas se adiante o quanto antes para criação do passaporte, não deixe para a última hora. E minha palestra é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat. Eu não sei se vocês foram mandando alguma pergunta. Eu vi que a Júlia mandou uma pergunta relacionada: pode se inscrever em mais de um edital ao mesmo tempo?
Pode sim, Júlia. Nada impede de você se inscrever em 2 editais, mas aí você, né, provavelmente, se você passar nos 2, você tem que desistir de um e no outro, né? Ou se você passar nos 2, se você passar nos 2, você vai ter que desistir de um. Se você passar em um, você vai. Se você não passar no outro, você vai no outro, enfim. Então tem essa possibilidade sim, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu vi que mandaram aqui no chat, a Júlia também levantou a mão. Eu vou ler aqui do chat e depois vou pedir para a Júlia comentar aqui, para ela abrir o microfone. O Lucas perguntou: o processo de seleção do intercâmbio é com base no CRP exclusivamente ou leva em conta outras coisas? Então, leva em conta todos aqueles parâmetros que eu falei para vocês: a reprovação, o CRP e o CP. Não sei se eles levam em consideração outros tipos de requisitos. Provavelmente isso vai estar listado ali no edital, mas na maioria dos editais é esses três: é o CP, é o CRP e as reprovações. Então, se você não tiver nenhuma reprovação, tiver um CRP alto, né, e também tiver um CP, eu acho que um pouco mais avançado, eu acho que é isso que eles acabam. Não sei se é um pouco mais avançado ou menos, não sei como eles fazem esse tipo de escolha. Inclusive, acho que vocês podem até perguntar ali no contato para tirar essa dúvida, mas eles verificam ali, né? Fazem ali a seleção para que você seja selecionado a partir desses 3 requisitos, tá? Júlia, você quer fazer sua pergunta? Pode abrir o microfone aí. Isso. Oi, Lari. Eu queria perguntar, não sei se você chegou a falar no começo, né, que eu não estava, mas eu queria saber quanto tempo que foi o intercâmbio, se é de 6 meses ou mais. Tá. O meu intercâmbio foi de 6 meses, tá? Há possibilidade, inclusive, não falei isso anteriormente, mas há possibilidade de você ficar mais 6 meses. Mas aí você não teria a bolsa remunerada pela uma segunda vez. Então, você poderia, né, ficar ali 1 ano, de certa forma, mas no primeiro 6 meses, se você concorrer a um edital com bolsa, você vai receber aquela bolsa. E nos próximos 6 meses você vai continuar lá, você não vai pagar a universidade em si, mas você vai ter que, né, ter um dinheiro guardado para que você pague as acomodações, as suas viagens, a comida, enfim, porque a Unicamp acaba não dando, né, de novo essa bolsa, mas ela dá a possibilidade de você continuar estudando ali por mais 6 meses. Há também editais focados em 1 ano, né? Mas esses editais são um pouco mais difíceis de abrir, principalmente para o curso de sistemas de informação. É muito provável abrir para alguns cursos de engenharia, por exemplo. Então, se tiver alguém de engenharia aí, há uma possibilidade maior, né, de ter editais de 1 ano, 2 anos, na verdade, nem 1 ano, né? 2 anos, tá? Para o pessoal de engenharia. Então, há essa possibilidade também. Então, sempre fiquem atentos ali aos editais que possam surgir. Entendi, perfeito. E eu também queria saber se, por exemplo, você vai para o intercâmbio, aí você volta, e aí depois disso você pode fazer outro intercâmbio. Se tem essa possibilidade, ou se o edital fala, se você já fez alguma vez intercâmbio, você não pode fazer de novo. Tá. Pelo que eu sei, se você, por exemplo, concorrer a um edital com bolsa, você não pode concorrer a um outro edital com bolsa novamente. Eu não sei se por exemplo, né, nesse caso, isso se for Bolsa Santander. Então, por exemplo, eu concorri a um edital de bolsa remunerada Santander uma vez, fiz 6 meses e voltei para o Brasil. Eu não posso concorrer novamente ao edital com bolsa do Santander. Isso não pode, tá? Eu não sei se editais, por exemplo, sem bolsa, você poderia concorrer. Isso, inclusive, eu deixo para você entrar em contato ali com o pessoal da DERE para tirar essa dúvida, tá bom? Tá certo, perfeito. Obrigada, viu? Beleza. A Ana falou aqui, perguntou: a bolsa em si é suficiente para o período do intercâmbio? Não.
Uma das coisas que vocês vão verificar até no edital é que eles deixam claro quando a bolsa é suficiente para o período do intercâmbio ou não. Quando eles falarem assim, que eu acho um pouco mais difícil, né, de ter esse tipo de edital, quando eles falarem, o dinheiro vai arcar com comida, moradia, tudo. Então, ok, então tá tudo certo, realmente vai ser o suficiente. Mas a maioria dos editais, eles dão um dinheiro para você, e aí você acaba tendo que gerir aquele dinheiro que ele forneceu. E ele não é o suficiente para você pagar a estadia, não é o suficiente para comida, não é o suficiente para você fazer viagens, tá? Então, eu recomendo muito que vocês guardem o dinheiro. Não precisa ser muito mais, assim, mas é muito importante que vocês guardem o dinheiro se vocês querem aproveitar ali o intercâmbio, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? O William perguntou aqui se eu saberia dizer o gasto total durante o intercâmbio. Eu tinha feito, né, esse levantamento, mais ou menos. Não levem eu como consideração, por favor. Por quê? Primeiro, eu trabalhava enquanto eu estava no intercâmbio, o que me possibilitou ter um dinheiro a mais. Também, eu prezei muito em viajar. Então, para viajar, eu tive que gastar um dinheiro. Claro, como eu disse para vocês ali, até no meu Instagram tem ali algumas dicas de como você consegue economizar nas viagens que você fizer ali, né, na Europa. Mas, de qualquer forma, é um dinheiro gasto. Dinheiro gasto com viagem, alimentação, estadia nos lugares que você for viajar. E eu gastei em torno ali de 30 mil reais. É igual eu disse, não levem eu como consideração. Não tive dó nenhuma de gastar o dinheiro que eu tinha, porque era um dinheiro reservado para o intercâmbio. Mas você não precisa ter todo esse dinheiro para você ter uma estadia boa, ter uma comida boa lá. Tanto é que não é tão caro as comidas lá, enfim, eu acho que a gente paga mais caro aqui no Brasil do que lá em Portugal, tá? Então, não leve muito isso em consideração. Eu acredito que uns 20 mil por aí, eu acho que seria o suficiente, ou até sobraria em relação a isso. Eu vou até compartilhar com vocês depois sobre esses gastos, né? Quanto eu gastei mais ou menos com comida, com passagens, enfim. Com passagens, eu acho que eu já compartilhei com vocês lá no Instagram também, mais ou menos quanto eu gastei. Mas com comida, é, desculpa, com comida, eu posso até compartilhar com vocês depois. Um minuto que eu vou beber uma água aqui. Eu posso até compartilhar com vocês depois, tá? Para que vocês consigam saber mais ou menos quanto vocês gastariam, né, se vocês fossem para Portugal, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? A pergunta do Lucas: tem editais de intercâmbio durante o ano todo? E também, a gente pode escolher o período do intercâmbio ou já é fixo? No próprio edital já tem lá, né, o período do intercâmbio, então é algo fixo. Mas como eu disse, lá tá lá 6 meses para você fazer o intercâmbio. Mas você pode pedir para estender mais 6 meses, isso é possível, tá? E tem editais de intercâmbio o ano todo, principalmente ali no começo do ano. Assim, eu dei uma pesquisada, né, e dei uma olhada, e aparentemente tem durante o ano todo. Eu achava, né, que tinha ali no começo, no meio e no fim, mas tem durante o ano todo. Então, fique atento o ano todo para ver se lança algum edital, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Você diz o período. Entendi. O período, né, de setembro a fevereiro não foi escolhido por mim, também é pelo edital. Então, o tempo que você vai passar, 6 meses, de setembro a a fevereiro, também foi algo que estava listado no edital. Então, é algo que
não, eu acredito que não há possibilidade de mudança, assim. Na época da pandemia, havia essa possibilidade, mas hoje, né, que a pandemia está um pouquinho mais amena, eu não sei se tem essa possibilidade de mudança, tá bom? Também teria que confirmar ali com o pessoal da Deren. A Júlia levantou a mão, pode perguntar, Júlia. Oi, eu de novo. Então, eu queria saber, acho que é mais uma pergunta pessoal, assim, de curiosidade, eu queria saber como que você fez para escolher essa universidade e esse país? Porque, sabe, tem vários editais, vários países, o que te fez você escolher esse? Foi o melhor para o curso ou o melhor para a tecnologia? Como é que foi? Tá. Eu levei muito em consideração alguns fatores. Primeiro, quantas vagas tinham. Então, eram 8 vagas ali, e eu pensei, é uma chance a mais de eu conseguir aquele intercâmbio. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. A segunda coisa foi universidades que não eram tão reconhecidas, como, por exemplo, a Universidade de Coimbra é uma universidade reconhecida, a Universidade de Porto também. Então, eu me foquei ali numa universidade que não era tão mais conhecida, que é a Universidade da Beira Interior, e também priorizei ali lugares mais para o interior, né? Por quê? Porque o custo de vida no interior é mais barato. Então, se fosse ali, se eu pesquisasse ali o custo de vida, por exemplo, em Coimbra, seria muito mais caro do que o custo de vida no interior, ali em Covilhã, que foi onde eu fiquei. Então, eu usei esses fatores. Deixa eu ver se teve mais algum fator que também foi importante para que eu escolhesse. Um dos fatores também que, na verdade, não foi muito uma escolha, mas foi, que é em relação dos requisitos de língua. Então, eu não tinha, por exemplo, né, um TOEFL, por exemplo, ou alguma certificação de inglês que eu pudesse ali concorrer para ir para uma universidade dos Estados Unidos, por exemplo. Por eu não ter essa certificação, eu também priorizei para países que não tivesse requisito de língua, né? Então, para Portugal, não teria muito requisito, não teria requisito de língua, porque lá se fala português. Então, isso foi um dos requisitos que eu utilizei ali como prioridade. Entendi, obrigada. De nada. A Ana perguntou aqui no chat se para a escolha da moradia eu tive ajuda. Então, para a escolha da moradia, como eu disse, em relação à moradia, algumas universidades têm a moradia estudantil. Então, eles compartilham ali as possibilidades da moradia estudantil, compartilham os valores, enfim, compartilham os detalhes sobre isso. O que foi algo que me ajudou. Mas também eles compartilharam alguns lugares que eu poderia ver estadias por fora, né? Então, alugar um quarto, por exemplo. E o que me ajudou foi procurar grupos no Facebook, me ajudou também, né, a Unicamp e a universidade lá ter me mandado esses links, mas por conta própria mesmo eu acabei encontrando alguns sites que eu consegui alugar um quarto para eu acabar ficando ali durante 6 meses. Então eu fiz essas 3 coisas. Recebi esses links ali da Unicamp e da Universidade da Beira Interior. Eh, Também recebi o link da estadia, né, da moradia da universidade, e também procurei no Google mesmo, e também no Facebook, grupos de pessoas, né, que estavam procurando estadia nesse lugar, que inclusive o Facebook foi muito positivo para mim, porque as 2 vezes que eu consegui estadia foi pelo Facebook, né, que pessoas estavam lá falando que alugavam um quarto, então isso também foi muito positivo para mim. Então foi assim que eu acabei tendo um pouquinho mais de contato. Além disso, eu conheci pessoas que já estavam lá no intercâmbio, no mesmo lugar, inclusive, né, na mesma universidade. Isso também me possibilitou eu saber exatamente, né, para onde eu poderia ir. Então eu recomendo muito. Então, se vocês conhecerem pessoas que já fizeram intercâmbio pela Unicamp, entre em contato com elas, perguntem para qual universidade elas foram e
peça ajuda em relação a lugares para morar. Por exemplo, eu em Covilhã tenho alguns contatos que eu poderia, né, ajudar, vocês, para que vocês consigam alugar um quarto lá, para, se manter, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar, Júlia. Oi. Eu juro que agora é a última pergunta. Então, é porque eu estava conversando com algumas pessoas, né? E aí me falaram que você não pode trabalhar enquanto está ganhando a bolsa para intercâmbio, né? Aí eu queria, mas você falou que você trabalhou e foi tranquilo. Aí eu queria saber se, tipo, essa regra de não poder trabalhar é uma questão, tipo, de visto, tipo, você não pode trabalhar na Europa porque você está com visto de estudante, ou se é uma regra, tipo, do edital, que se você está ganhando uma bolsa, você não pode estar ganhando dinheiro com, tipo, tá ganhando uma renda, entendeu? Você sabe assim? Ah, então, em relação a trabalho, como funciona? Quando você vai, né, fazer um intercâmbio acadêmico, você tem um certo tipo de visto específico. E realmente, você não consegue trabalhar lá. Você não consegue trabalhar lá, então, registrado, né? Tem os trabalhos que, de certa forma, não são registrados, que você pode acabar, né, conseguindo. Então, trabalhar no restaurante, trabalhar numa loja, você consegue, né? Isso acaba acontecendo. É, por quê? Porque realmente o seu visto, ele é de estudante. Em relação a trabalhar, de forma remota no Brasil, o que não pode acontecer? Você não pode ter esse tipo de vínculo pela Unicamp. Se você tiver um tipo de vínculo, um trabalho CLT, por exemplo, que não tenha vínculo com a Unicamp, você pode trabalhar remotamente estando no intercâmbio. O que você não pode é ter o vínculo, por exemplo, com o SAI, enquanto isso, né, enquanto você está trabalhando de maneira remota ou algo do tipo, enquanto você está em intercâmbio. Porque o intercâmbio faz você trancar o seu curso. Inclusive, foi uma coisa que eu acabei não falando, mas o intercâmbio é como se você trancasse o seu curso aqui e abrisse sua inscrição de curso lá. Tá? Durante a pandemia, houve uma flexibilização em relação a isso, então é como se eu não tivesse trancado meu curso aqui, mas mesmo assim eu consegui fazer intercâmbio lá, tá? Houve essa flexibilização, mas não pode se ter nenhum tipo de vínculo, que você receba bolsa estando aqui, estando aqui na Unicamp, né, tendo esse vínculo com a Unicamp. Então, por exemplo, bolsa de iniciação científica, tecnológica, você não pode estar fazendo. Inclusive, foi algo que eu acabei fazendo, né? Então, na época, da primeira vez ali que eu tinha passado no edital, eu tinha trancado não, eu tinha desistido da minha iniciação tecnológica que eu estava fazendo, só para fazer o intercâmbio. Então, foi algo que eu tive que deixar de receber, né? Então, a minha iniciação tecnológica eu tive que deixar de receber para conseguir realizar um intercâmbio. Então, é bom vocês estarem atentos em relação a isso, tá? Perfeito, obrigada. Alguém tem mais perguntas?